Foi em 20 de novembro de 1695 que Zumbi dos Palmares foi assassinado. Para lembrar o líder negro, foi criado o feriado da Consciência Negra, uma data para refletir sobre o respeito à diversidade, a garantia da igualdade de direitos no Brasil multirracial. Ela é mais do que uma estátua no Parque Estadual de Cuiabá, que tem o nome dela. Foi mulher, negra, curandeira, protetora de escravos, mãe, Bonifácia. Uma grande satisfação para nós termos aqui no estado de Mato Grosso um parque homenageando uma senhora negra, curandeira, que contribuiu muito na época da escravidão com os escravos fugitivos. Ela era muito conhecedora de plantas, de matas, e ela indicava os caminhos aos escravos que queriam buscar sua liberdade. E ela, por ser de idade curandeira, era bastante respeitada. Então, para nós é um motivo de orgulho também, tendo no estado de Mato Grosso uma figura tão importante como Mãe Bonifácia. Ela era uma negra escrava, sem uma função definida, que vivia num casebre. E os negros se reuniam em volta dela porque ela era curandeira. Zumbi também protegia ex-escravos que se refugiavam no Quilombo dos Palmares, em Alagoas, no século XVII. Mas o líder negro foi assassinado em 20 de novembro de 1695. 20 de novembro é dia da consciência negra em 1046 cidades e em 17 estados brasileiros. Em Mato Grosso, desde 2002, é feriado devido a uma lei estadual. Uma data para se refletir sobre a história do povo brasileiro. Consciência para lembrar dos 300 anos de escravidão negra no Brasil. Todo mundo já sabe que os negros vieram na condição de escravo, nas piores condições que pode ser vinda, Foram tratados da pior maneira possível. Houve, assim, um grande massacre da população negra nas viagens dos navios negreiros. E o pós-abolição de 1980 não deu condições da população negra se ascender socialmente, Não deu condições de escolaridade, não deu condições sociais, não deu condições do negro progredir, não deu condições do negro ter moradia. E mais grave ainda, não indenizaram esses 300 anos de trabalho forçado e violentado. Consciência para entender que a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, acabou com a escravidão no Brasil, mas não com a exclusão de direitos para os negros brasileiros. Nós temos, assim, dados de que a população negra só pôde ter acesso à escolarização depois da era Vargas, Então, assim, se a gente contar o governo Vargas de mais ou menos 1930, nós temos aí menos de 100 anos de escolarização do povo negro, da comunidade negra. Então, assim, é pouco tempo, para o negro se apropriar da sua própria história, se apropriar da sua cultura, da sua historicidade e de conhecimentos, que a gente precisa, para ter cidadania. Consciência para comparar. Os negros são maioria entre os brasileiros, 60% dos matogrossenses e 55% dos cuiabanos. Mas ainda são minoria nos poderes, entre os melhores salários e no acesso às políticas públicas. Quando a gente fala em diversidade social, a questão do negro é bem assim aquém da sociedade, porque o número dos negros que morrem é maior do que o número de brancos, a mortalidade entre a população negra é bem grande, os problemas de saúde da população negra são bem maiores, não em quantidade, porque nós somos maiores, mas em proporção mesmo. Então são questões que a gente precisa refletir, sobre a nossa formação e sobre a questão da formação do povo brasileiro, porque afinal de contas nós temos uma influência muito grande dos povos africanos, na nossa cultura musical, na nossa cultura alimentar, na nossa cultura de falar, no nosso jeito de falar, na nossa forma de agir. Então a gente tem que reparar essas questões que não foram resolvidas no passado.
Nelson diz que nunca sofreu racismo, mas sabe que o preconceito existe no Brasil. Para o senhor, existe racismo no Brasil? Ah, existe. Existe sim. O senhor já sofreu racismo? Graças a Deus não. Eu trabalhei com os brancos, o negócio não tive esse problema. A paranaense Mariana, de 83 anos, teve 7 filhos. Todos casaram-se com pessoas negras. A família sempre soube enfrentar os comentários racistas. Aí a minha filha estava lá em casa e falou, pois é, eu me admiro muito você estar caçoando das minhas cunhadas aqui, da minha mãe. Mas as minhas cunhadas estão no serviço trabalhando e você está aqui falando delas. E se serviu para meus irmãos e serve para nós, está tudo certo. Beatriz tem 17 anos, Rayane, 18. Nova geração com consciência negra. Antigamente todo mundo discriminava, mas eu acho que é importante viver assim em sociedade, todo mundo junto. Por mais que já estamos no século XXI, ainda tem muito preconceito, tem muita discriminação. Existe racismo no Brasil? Sim, muito. No mercado de trabalho, no ônibus mesmo, daquela coisa assim, que vê uma pessoa negra é bandido. A consciência deveria ser consciência humana e não negra, porque nós somos humanos. Embora tenha aí uma defasagem que foi, os negros foram subestimados, foram tirados de lado, mas nós somos humanos, todos somos humanos. Então, para mim, não existe essa consciência negra. Para mim, tem que ser consciência humana, onde todo mundo deveria respeitar o seu semelhante por igualdade, independente de condições financeiras, independente de condição social, independente de qualquer condições.